Eu saúdo os irmãos hoje, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Nessa tarde, meus irmãos, eu venho te trazer mais uma palavra para a sua vida que cura. Uma palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar, em nome de Jesus, em Hebreus 13, a partir do versículo, em nome do Senhor Jesus, 7. Eu quero meditar esses versículos com os irmãos, que fala assim: lembrei-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé de que quais imitai, atentando para sua maneira de servir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que é o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram os que eles se entregam. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem aos tabernáculos, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para os santuários são queimados para fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aleluia. Quando nós paramos para meditar nesses versículos, meus irmãos, onde fala de Hebreus, esse versículo 13, capítulo 13, na verdade, é uma exortação finais, a qual Jesus estava falando, a qual nós podemos ver que fala sobre a caridade, o amor fraternal, para não nos esquecermos de ser unidos, oferecer hospedagem, para que nós venhamos lembrar dos aqueles que estão oprimidos, maltratados. Essa exortação que escreveu esses Hebreus por Timóteo, em nome de Jesus, hoje é um dia que eu quero trazer uma palavra para você sobre as lideranças, qual o Senhor colocou nessa terra, dentro das congregações, como nós temos que obedecer às autoridades terrenas, nós temos que obedecer, servir. É preciso também nós obedecermos também às autoridades, reconhecer que o lugar que Deus colocou para dentro da congregação, dentro da igreja, onde nós todos somos um corpo e unido. Hoje eu quero falar sobre as lideranças, os líderes que o Senhor nos levantou dentro da congregação, da igreja. Eu falo de líderes usados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, porque a palavra do Senhor fala que dá honra quem tem honra. Então devemos nós estar buscando a Deus e orando a Deus, nos santificando cada dia mais ao Senhor, para que nós não viemos a nos enganar, que nos últimos tempos falam que até mesmo os escolhidos que estão dentro da igreja, até esses, se não se vigiar, seriam enganados e confundidos, mas aquele que permanece na fé e não busca o Senhor, esses não seriam enganados. E hoje eu venho falar para vocês desses líderes que transmitem a fé, a sabedoria, através de o que nós vemos? Através do amor, dessa hospitalidade que eles nos recebem, nos acolhem. Quando nós chegamos à congregação, nós podemos ver que eles têm um amor fraternal, comunhão um com os outros, porque é isso que Deus manda que nós sejamos. Um dos principais fundamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu também tenho que amar ao próximo. Logo vem amar ao próximo também, como a ti mesmo.
vem uma sequência logo atrás. Mas quando nós chegamos ali na igreja, no templo, para ter uma comunhão com Deus, nós somos abraçados por essas pessoas que Deus levantou para nos acolher. Nós viemos de um mundo cheio de prisões, aprisionados pelas depressões, por doenças, maldades. Nós vemos traições, frustrações. Nós vemos de um mundo acorrentado, somos maltratados. Quantas pessoas são maltratadas? E nós devemos acolhermos elas com amor, com carinho, como Deus nos ordenou, amar nosso próximo como a nós mesmos. É um dever nosso. Nós como cristãos, como amamos a Cristo, nós devemos amar eles também. E nesses versículos aqui que a gente lemos aqui, que vem falar: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram da palavra de Deus, e pela fé imitai a maneira de viver. Quando nós vemos esses versículos, irmãos, nós deparamos com um anjo da igreja, nosso pastor, como a gente conhece na nossa igreja. É um homem que nos exorta a perseverar. É um homem que Deus levantou para mostrar a verdade e a necessidade que nós devemos ter de estar com Jesus. É um homem que Deus nos levantou para encorajar a continuar através da graça de Deus, que Deus tem nos agraciado todos os dias, nos permitido dar mais um dia de vida, estarmos aqui. Temos uma comunhão com Deus. E essa obediência nós devemos viver para que vivamos em comunhão. E eles, em nome do Senhor Jesus, Deus tem capacitado a eles para cuidarmos de nós. Que nós fala aqui mais para frente como se deve prestar. Eles irão prestar contas naqueles grandes dias. Porque eles foram chamados para zelar do seu rebanho. O bom pastor, como nós vimos mais uns versículos antes, ele cuida, ele ama as suas ovelhas. Não é uma tarefa fácil, meus irmãos. É uma tarefa árdua. É uma tarefa difícil. Que exige esforço, comprometimento. Que exige muita renúncia para estar na obra, para ajudar, para caminhar. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, que não é fácil. Que Deus chamou, mas Deus chamou eles. E Deus capacitou eles. Mas é o que Deus designou para que cada um deles fizesse. E quando nós vemos essa palavra maravilhosa, meus irmãos, que a gente vê quando Deus tinha falado muitas das vezes, antigamente, de muitas maneiras, através dos profetas, dos irmãos. Deus também fala nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a nós. Quando nós deparamos aqui em Hebreus, nós entendemos que o objetivo principal que escreveu Hebreus é demonstrar, meus irmãos, a superioridade de Jesus e a sua obra. Como Jesus é superior a todas as coisas, ele deve ser superior, primordial, Deus na sua vida sobre todas as coisas. Como foi feita as suas grandes obras que nós contemplamos hoje. E a aliança que nós temos com o Senhor. Essa aliança
que nós devemos carregar essa comunhão com o Senhor. É encorajar. Os nossos pastores foram levantados para nos encorajar, meus irmãos, nos nossos momentos de diversidade da nossa vida. Mesmo quando tem coisas acontecendo que a gente mesmo que a gente veja, parece que não iremos conseguir, mas eles têm se levantado com testemunho de vida, nos fazendo encorajar pela fé, para que nós permanecemos firmes, porque Jesus é o nosso autor e consumador da fé. E o que nos impede de servir ao Senhor, a Deus? Nós devemos olhar para Jesus e ver a forma que Ele viveu. E hoje nós temos aqui, nessa terra, esse grande líder que Deus colocou para nós, o nosso pastor, em nome do Senhor Jesus. Que nós devemos ali, em nome do Senhor Jesus, demonstrar também amor, afeto e reconhecimento da capacidade a qual Deus levantou para nos orientar, para nos ajudar nos momentos difíceis que vem cada dia mais. O mundo, nós estamos vendo aí, estão se corrompendo, meus irmãos. Mas eu louvo ao Senhor, ao Deus, porque tem muitos ainda, muitas congregações, muitos templos do Senhor que não se entregaram às coisas desse mundo. Eu louvo ao Senhor que tem muitos ainda, em nome do Senhor Jesus, que carregam a fé, a perseverança, que não tem se corrompido com as coisas do mundo, com as propostas do mundo, nem tem aceitado entrar dentro do templo. Eu glorifico a Deus ainda por esses que estão perseverando na verdadeira conservação da fé, da palavra de Deus, que essa é a verdade. Eu louvo a Deus por esses que continuam levando a palavra da fé, aqueles que necessitam e que não se omitam a levar a palavra da verdade, que são cheios da coragem, do Espírito Santo de Deus e da sabedoria de Deus, que têm levado a palavra de Deus. E essas pessoas têm sido libertas, têm sido transformadas. Eu louvo a Deus pelas vidas desses missionários que estão aí na obra, desses evangelistas que estão aproveitando cada tempo que tem para evangelizar, para falar do amor de Deus. Eu louvo a Deus por aqueles que o Senhor tem levantado dentro da casa para fazer a obra. Então, hoje é tarde de nós reconhecermos como Deus é grande e poderoso, como reconhecemos as pessoas que Deus tem levantado para nos ajudar. Eu não falo materialmente, mas eu falo espiritualmente também. Porque Deus é tão grande, meus irmãos, que Ele tem cuidado de nós e tem nos guardado nós. E Deus sempre tem levantado os homens e mulheres valentes, cheios do Espírito Santo de Deus, para falarmos com nós nos nossos momentos de fraquezas, nossos momentos de dores, quais nós achamos que não conseguimos, mas nós estamos aqui, nós vencemos, nós estamos vencendo todos os dias. É uma batalha, é uma grande luta, qual nós temos que vencer, mas nós agradecemos, louvamos a Deus por essas vidas que Deus tem levantado para nos ajudar, e por esse grande ser, em nome do Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Deus tem levantado para nos ajudar, que tem levado a palavra da verdade, da justiça, que tem fugido da iniquidade, não tem deixado corromper,
a casa do Senhor? E muitas das vezes a gente fica uns tristes que muitas das vezes deixam corromper a casa do Senhor para ganhar status, holofotes. Mas em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por essas igrejas, por esses templos, meus irmãos, que têm ainda permanecido de pé a comunhão verdadeira com Deus e têm ensinado aos seus servos. Porque a palavra do Senhor fala que naqueles últimos dias eles irão prestar contas. Então, meus irmãos, permanecemos fiel, mesmo diante das adversidades. E iremos nós também, nessa palavra, nós depositar. Eu quero deixar também em João 13, onde fala que Jesus estava falando com discípulos. Jesus disse assim a Pedro: o que faço agora tu não sabeis, mas depois saberás. Jesus ali falando com Pedro: Pedro, você não entende agora o que eu faço, mas depois você vai entender. É uma narrativa da última ceia que Deus estava ali com os discípulos. O que Deus estava querendo dizer e o que traz para nós hoje, nesse tempo. Talvez nós não entendemos muitas das coisas que acontecem com nós. Talvez não entendemos muitas vezes até a disciplina, a correção que Deus permite a ser nos dado. Mas isso tudo é para glorificar o nome do Senhor. Deus ali estava falando, como hoje, nos dias de hoje, é o que? É a fé, a compreensão. Ela vem com o tempo, meus irmãos. É uma preparação para o futuro que nós temos. Eles estão preparados para nos incentivar a ter fé em todos os momentos. E nós sabemos que o tempo tem passado cada dia mais, mas nós devemos permanecer nessa fé, nessa união, nesse amor à palavra, nesse amor na comunhão um com os outros. E orarmos por eles, orarmos pelas nossas lideranças que Deus tem levantado dentro da igreja. Temos nós orar por eles, porque não é fácil. Mas é necessário permanecer sendo fiel ao Senhor. E aquilo que Ele designou para que nós façamos com amor, façamos com zelo, porque é para o nosso Senhor Jesus, que toda a honra e a glória é dada para Ele. E por Ele são feitas todas as coisas. Nós sabemos disso, meus irmãos. E nós sabemos, meus irmãos, que nós devemos descansar por meio da fé e ter certeza nas promessas de Deus que Ele nos fez, e permanecermos na fé, meus irmãos. A fé é o que nós cristãos temos que ter: obediência ao Senhor. E devemos entender o seu grande sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Nenhum sacrifício desses terrestres que nós fazemos hoje chega a comparar ao verdadeiro sacrifício que Jesus fez por mim e por você, porque foi por amor, foi primeiro. Ele estava pensando em mim e você, estava pensando no futuro.
Ele estava pensando nessa geração, para que não se perca. Então você, meus irmãos, você que está aí ouvindo nessa tarde, o seu trabalho na obra do Senhor não está sendo em vão. Talvez você não tenha sido reconhecido pelos homens, mas vale esse e oculto não apresentava aos olhos terrestres ao Senhor. Continua perseverando, continua fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração, com amor, com sabedoria, com a direção do Espírito Santo de Deus. Porque é Deus que prepara, é Deus que capacita. E a unção que Deus dá, ninguém tira, meus irmãos. Pode tirar a alegria do seu rosto, pode muitas das vezes vir a dificuldade, vir as afrontas, mas essa unção que Deus tira, somente ao Senhor pertence. Então, hoje talvez eu estou falando para alguém que estava também nessa situação, que hoje você está desanimado e que talvez as coisas que você planejou, projetou, não saíram da forma que você quis. É porque o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas não abandona a obra, não abandona aquilo que Deus te entregou para fazer. Porque se foi Deus que te preparou, foi Deus que te ungiu, nada vai fazer você sair dessa grande comunhão entre você e Deus e a fé que nós devemos ter. Siga em frente com esse evangelho. Porque tem almas, tem vidas que precisam de você. E nós já fomos justificados pela fé, em nome do Senhor Jesus. A exortação de hoje é permanecer na fé e na santificação do Senhor. Quando escreveu aos Hebreus, foi Timóteo, nós vemos esse último capítulo, Hebreus 13, com a exortação final, meus irmãos, que transmite fé e a obediência naqueles que Deus tem levantado dentro da casa. E hoje, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, eu venho agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, por ter levantado esse grande líder, esse pastor que nós temos hoje na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Um homem de Deus, tem sido exemplo para minha família, para a igreja, porque o nome daquele que glorifica ao Senhor, ele merece honra também nessa terra, e nós devemos honrá-los com nosso comprometimento, nos esforçando, ajudando na obra, não importa o cargo que for. Hoje eu venho louvar o Senhor e agradecer pela vida do nosso pastor, em nome do Senhor Jesus, a qual Deus tem levantado para estar nos ajudando nessa grande missão, e qual nos deu exemplos de vida, de comunhão, porque o maior exemplo é o seu dia a dia, é o seu lar, o seu verdadeiro testemunho é o seu caráter do seu dia a dia. E nós temos visto isso em nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes a gente nos encontra desanimados, mas Deus tem levantado para nos encorajar a ser perseverante à fé, com muitas palavras, firmeza, diretas de Deus, palavras verdadeiras, palavras que vem da nossa Bíblia cristã, que Deus nos orientou, que não tem se corrompido, que não tem mudado para agradar a outros, para ganhar aplausos, mas que tem levado essa palavra ao Senhor para todos. E muitas das vezes, se você, em nome do Senhor Jesus, se sentiu muitas das vezes ofendido, magoado com uma coisa, não tenha vergonha, não fica com raiva do seu líder, não fica com raiva do pastor, tenha vergonha do seu pecado,
porque Ele está levantando para te direcionar, porque Ele não quer te ver você ir para o inferno, Ele quer te encontrar no céu. Então eu louvo ao Senhor, ao nosso pastor, que Deus tem levantado com grande amor, com grande sabedoria, exortação sempre. Eu venho louvar o Senhor e venho agradecer a Deus por a vida de todos e todos aqueles que o Senhor tem levantado dentro da casa. Nessa tarde, eu e minha família, desejar um feliz aniversário para o nosso pastor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida dele e que ele tenha muitos anos de vida na presença do Senhor com a sua família. Que seja cheio do Espírito Santo de Deus e da sabedoria que vem do Senhor. E que Deus dê força para ele todos os dias, porque não é fácil liderar com gente, com pessoas, mas que ele continua carregando a palavra da verdade, que produz fé na nossa vida, para a nossa santificação. Que Deus venha abençoar a vida dele e da toda a sua família e a sua congregação, em nome de Jesus. Nessa tarde eu vou fazer uma oração, não somente para o meu pastor, mas para todos os pastores, em nome do Senhor Jesus, a qual deixa esse livro de exortação finais, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Eu te louvo, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor permitiu ao teu filho, meu Pai amado, mais uma vez estar na tua presença. Meu Pai amado, eu te louvo por essa oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor, de contemplar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Meu Pai amado, pela sua graça, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas que tem alcançado todos os dias. Senhor, eu oro neste momento para todos os pastores, meu Pai, aqueles homens, meu Pai, que continuam fiéis à Tua palavra, Senhor, que não tem se corrompido, meu Pai amado, a palavra, Senhor, que não tem, meu Pai amado, tirado nem aumentado, Senhor, para agradar os homens, meu Pai. Senhor, meu Pai amado, eu louvo, eu agradeço pela vida desses homens, meu Pai, que o Senhor tem levantado aqui nessa terra, Senhor, para ser exemplos, meu Pai. Meu Pai amado, enche eles do Teu Santo Espírito, da Sua sabedoria, meu Pai amado. Senhor, dai força a eles para resistir os dias maus, Senhor, para caminhar na Tua presença, Senhor. Meu Pai amado, eu louvo e eu agradeço, Senhor. Meu Pai, dai força, meu Pai, a eles, meu Pai. Dai força a eles para no trabalho, na igreja, na Tua lar, na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar presente, meu Pai, aonde eles for, Senhor. Levar a Tua palavra, Senhor. Fazer a missão que o Senhor entregou para eles, meu Pai. Que eles façam da melhor forma para Ti, Senhor. E quando eles abrirem a boca, meu Pai, não seja eles, mas seja o Teu Santo Espírito falando através deles, meu Pai. Que as pessoas sentem a Tua presença, meu Pai amado. Que as pessoas, meu Pai, se arrependam dos seus pecados, se convertam verdadeiramente a Ti, meu Pai amado. Nós entregamos, meu Pai, esses grandes homens, Senhor, porque nós devemos reconhecer, meu Pai amado, que o Senhor tem levantado ainda homens e mulheres valentes, meu Pai, para falar a palavra, Senhor, para levar, meu Pai, aqueles cativos e oprimidos, Senhor, que eles sejam libertos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Com entendimento, meu Pai, chegue cada dia mais nos seus corações, meu Pai. Ó, Senhor, meu Pai amado, te louvamos e te agradecendo, Senhor. Meu Pai amado, fortalece eles cada dia mais, meu Pai amado. Meu Pai, na Tua presença, Senhor, que seja aumentada a fé, seja renovado. É o que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.